Jair Bolsonaro e Paulo Guedes falaram nestes 2 últimos dias, inclusive hoje, né? O Paulo Guedes com algumas declarações, algumas divertidas, né? Mas informativas, interessantes. E o Bolsonaro, numa entrevista que concedeu à CNN Brasil, ele disse, aliás, não sei se é a Brasil, a CNN, não sei se foi a Brasil ou a americana. Ele disse o seguinte, que ele e Biden vão se encontrar durante a Cúpula das Américas. Haverá uma reunião bilateral, ou seja, só os dois, né? Porque você tem aquele encontro com vários líderes, etc. Mas que haverá uma reunião bilateral. E na terça-feira, o Biden enviou o ex-senador Christopher Dodd para comunicar a intenção dele, Biden, de se encontrar com o Bolsonaro numa reunião à parte durante a Cúpula das Américas. E essa é uma concessão do anfitrião, né? O anfitrião decide com quem ele vai ter reunião bilateral. Não apenas ali no conjunto dos líderes, mas uma conversa à parte para tratar de temas específicos e que interessam aqueles dois países. Sempre o anfitrião tem esse direito, e é óbvio, né? Mas a Cúpula das Américas está ameaçada de ser um encontro esvaziado, o que não diminui a importância desse tete-a-tete lá Biden-Bolsonaro. Mas por quê? Porque o México, e amanhã, sexta-feira, o López Obrador, presidente mexicano, deve dizer se irá ou não. Mas eu acho complicado, porque ele fez o seguinte anúncio: eu só vou se todos os países do hemisfério forem convidados. Bom, é claro que ele não disse se todos forem, porque alguém pode ser convidado e não aceitar o convite. Mas ele apenas disse que só irá se todos forem convidados. E o governo americano já disse que não haverá convite para o Maduro, presidente da Venezuela, e para o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Aliás, no caso da Venezuela, tentando afastá-la da esfera de influência da Rússia, o Biden mandou suspender algumas sanções, mandou alguns recados amistosos para o Maduro, mas oficialmente, até porque é a posição do Congresso dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, o presidente de direito não é o Nicolás Maduro. E, portanto, os Estados Unidos não irão convidá-lo para a Cúpula das Américas. Daniel Ortega, até porque não só os Estados Unidos, mas vários países europeus consideraram fraudulenta, amplamente fraudulenta, a eleição vencida pelo Ortega na sua reeleição. Agora, então, não houve convite para esses dois países. Quanto a Cuba, não há uma posição oficial. O governo americano, seja o Biden, seja o Departamento de Estado, não disse ainda se haverá convite para o Dias-Canel. Porém, se houver, será um convite que será recebido com um não. O Dias-Canel já disse que não irá, em nenhuma hipótese, ele não irá à Cúpula das Américas. Não participará do encontro. Havendo ou não o convite, ele já deu a resposta, não irei. Mas aí, se houver o convite, ele disse não. Mas no caso de Nicarágua e Venezuela, o López Obrador insiste que eles devem ser convidados, caso contrário, ainda que não aceitem, mas caso contrário, ele não irá. Ora, sem o México, há um esvaziamento considerável. O México está no amplo acordo Canadá, Estados Unidos-México, que já foi chamado de NAFTA, né? E o nome foi mudado ali na gestão do Trump. E tem uma importância geopolítica. O México é um país importantíssimo. Então, se o López Obrador não for, já haverá um esvaziamento. Então, para o Bolsonaro, nada disso tem importância. O que ele quer não é um encontro coletivo, é o tete-a-tete com o Biden. E ele fala de
haverá nessa reunião a possibilidade de o relacionamento ser reatado para valer, foi a expressão usada pelo Bolsonaro. Ele disse, será uma reunião bilateral, reservada, em que a gente vai reatar para valer o relacionamento. Bom, aí ele diz, os governos são passageiros, os países não e tal. Na verdade, para o Brasil, o que interessa para a economia brasileira é principalmente a relação econômica. E essa não foi afetada em coisa alguma. Com Trump, com Biden, não foi afetada. Com o Trump, que gostava do Bolsonaro, com o Biden, que não gosta do Bolsonaro, a relação econômica está mantida. Não é? Até porque a economia dos Estados Unidos tem uma dependência muito menor de posições de seu governo e, portanto, tem autonomia para negociar. A não ser quando há a sanção, há um veto. Nenhuma empresa americana pode negociar com o Irã. Por exemplo, isso já foi adotado. Está em vigor, inclusive. Aí, se uma empresa negocia com o Irã, ela está sujeita a multas, sanções, é um negócio ruim. No caso do Brasil, não existe isso. Então, as empresas seguem negociando normalmente, independentemente de posição de governo. Estão nem aí para isso. Mas há outros assuntos que são sensíveis à relação entre os governos. Por exemplo, transferência de tecnologia militar. E há, no Congresso dos Estados Unidos, na verdade, no Partido Democrata, que é o partido do Biden, há muita pressão para que ele endureça o jogo com o Bolsonaro, inclusive vete a possibilidade acertada, há um acerto verbal para que tecnologia militar americana seja entregue, transferida para as Forças Armadas brasileiras. E há muita pressão no Partido Democrata para que isso não ocorra. Há também alguns acordos na área espacial, aliás, de muito interesse dos Estados Unidos, a base de Alcântara. E aí é interessante que eles não falam isso. Não mencionam a base de Alcântara. Por quê? Porque o que interessa para os Estados Unidos, eles não querem tocar. E esse acordo espacial é interessante para o Brasil, porque você pode ter pesquisadores, cientistas brasileiros envolvidos em projetos espaciais. Mais do que acontece hoje é uma coisa meio circunstancial, não é? Um ou outro cientista. Você pode ter equipes que terão acesso a pesquisas da área espacial dos Estados Unidos, inclusive da NASA, e principalmente tecnologia de satélite. É muito interessante. Mas é principalmente para os Estados Unidos interessante esse acordo. E aí não falam nada. Né? É aquela velha história. Até 2021, já no governo Biden, havia distanciamento em relação à Polônia, mesmo sendo a Polônia membro da OTAN. Não queremos saber da Polônia. É um governo que tem hoje sob controle o judiciário e o parlamento. Então, as eleições não escondem o fato de que há uma autocracia. Aí veio a guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E a Polônia é, há anos, inimiga declarada da Rússia. E vive dizendo que a Rússia é um perigo permanente para várias regiões da Europa, inclusive para ela, Polônia. E imediatamente os Estados Unidos passaram a acariciar o governo polonês, a abraçá-lo, a chamá-lo de grande aliado. Essa é a diplomacia das potências, não é? Esse aqui me interessa agora, então vira aliado, eu bato palmas, e é meu amigo, e não vejo tantos problemas assim no seu regime. Se deixa de ser um aliado, se por conveniência é melhor afastá-lo, não há menor preocupação, menor constrangimento
em mudar de posição e dar uma guinada de 180 graus e meter um pé no traseiro do sujeito. É assim. Não há amigos, há interesses. Né? Então, no caso da base de Alcântara, não há pressão. No caso da transferência de tecnologia militar, há pressão e há pressão para que haja endurecimento político. Inclusive, gente do governo americano tem dito coisas a respeito do Brasil que é, na verdade, uma coleção de bobagens. Uma coleção de bobagens. Mas porque são pessoas que estão falando sobre o que não sabem, estão apenas repetindo o que vem do Partido Democrata, daquela base de pressão para que o Departamento de Estado e a Casa Branca tenham mensagens um tanto quanto esquisitas, porque irreais, a respeito do Brasil. Uma coisa é certa, o Brasil não tem, seja com o Bolsonaro, com o Lula, com a Simone Tebet, com o Ciro Gomes, não importa. Não, o Brasil não tem de se curvar, não tem de fazer gestos de subserviência, não tem de se inclinar como quem diz, império, aceite-me, imperador, veja-me como um aliado, nada disso, nada disso. Com ninguém, nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com a Rússia, nem com ninguém. Pelo contrário, o Brasil deve ter a exata noção e o exato valor da sua importância geopolítica, geoestratégica, econômica e para a capacidade que o Brasil tem. Todos olham, a França olha, os Estados Unidos olham, a Alemanha olha, a Noruega, a Rússia, a China. Todos olham para a capacidade que o Brasil tem de produzir comida. Além da produção mineral, aqui com um peso menor, até porque você tem outras fontes gigantescas, principalmente para minérios que são usados na chamada indústria de alta tecnologia. Na África, você tem vários países que são hoje essenciais no fornecimento de elementos minerais que são cruciais para a alta tecnologia utilizada na indústria e utilizada no meio militar, né? Na produção de armas, na produção de equipamentos espaciais e também na produção industrial do cotidiano, na produção industrial regular. São essenciais para quem usa alta tecnologia. Por isso a China, por exemplo, tem uma presença cada vez maior na África. Então o Brasil não tem de olhar para os Estados Unidos como quem suplica amizade e atenção. Nada disso. O Brasil tem sua importância, seu peso e deve ter com os Estados Unidos a mesma relação que tem com Suriname, do ponto de vista institucional. Ninguém está falando de interesse comercial, econômico, com a maior economia da Terra. O Brasil tem interesses vários nos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo. E é importadora. Ela é permanentemente importadora. O PIB americano, que é o maior do mundo ainda, né? Provavelmente não levará muito tempo para que a China supere o PIB dos Estados Unidos, mas o PIB americano, 2/3 do PIB advém de consumo. E o Brasil importa dos Estados Unidos, mas também exporta produtos industriais, valor agregado muito maior do que comida e minério. A indústria brasileira tem mercado nos Estados Unidos. Então, a importância é muito grande. Mas do ponto de vista institucional, não tem de haver a atitude subserviente, muitas vezes pusilânime. Pusilânime. Estou aqui na sua esfera de influência. Diga-me o que fazer. Diga-me o que queres do Brasil. Não. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Um país como o Brasil, nenhum país na verdade, mas o Brasil tem condições
de deixar isso claríssimo em qualquer encontro. Então, talvez o Biden saia da reunião com antipatia do Bolsonaro, talvez passe a ter uma visão mais amigável, mais amistosa. Esses encontros servem para isso, é o tete a tete. Por exemplo, Bush e Lula havia uma simpatia mútua. Essas coisas não são explicáveis assim, porque havia um interesse. Não, é ali, pessoal, um foi com a cara do outro, não é? Isso durou o tempo todo. O Bush ia com a cara do Lula, o Lula ia com a cara do Bush. Aliás, o Lula teve mais desavenças, não públicas, notórias, né? Mas ali, nos bastidores, com Obama. Depois até amenizou, Obama passou a vê-lo de maneira mais simpática, o que não impediu, aliás, o governo dos Estados Unidos de espionar a Dilma. E vai espionar, gostando, não gostando, sob Biden, sob Trump. Vai espionar todo mundo que der bobeira. Onde for possível haver espionagem, haverá. Então, o Brasil muitas vezes denota um certo complexo de precisar ser aceito pelas potências históricas, algumas até que já perderam relevância econômica e política há muito tempo. Mas é assim com a França, com a Inglaterra, né? Não pode. França, aliás, que segundo o seu presidente Emmanuel Macron, portanto uma palavra oficial, enxerga a Amazônia como área a ser internacionalizada. Isso é uma fala, além de cretina, é uma expressão do que o Macron pensa, ou seja, podemos falar isso, eles não vão reagir. Ninguém fala a mesma coisa da parte russa na Antártida ou do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Ninguém fala isso, não é? Ninguém se mete a sugerir que aquilo seja internacionalizado por importância ambiental. Já na Amazônia, ele fala, o Brasil, o Peru, a Colômbia, eles não vão falar nada, a Venezuela não vai falar nada. Vão espernear ali, mas a gente pode falar, podemos lançar a ideia. Quem sabe um dia ela se realize. Coisa nenhuma, Macron. Então o Brasil não tem de ter esse olhar subserviente para essas potências históricas ou, de fato, potências econômicas e militares como os Estados Unidos ou a China. Já o Paulo Guedes também disse que os estrangeiros respeitam a democracia brasileira. Isso é importante, claro, nas relações políticas, diplomáticas, econômicas, comerciais, é importante. Mas o mais importante é que os brasileiros se sintam em uma democracia. Se os suíços acham ou não que o Brasil é uma democracia, tem lá a sua relevância. Se os canadenses, os alemães, os franceses, se o governo dos Estados Unidos, se eles acham que o Brasil é uma democracia ou não, isso é importante, é relevante. Mas o mais importante é que os brasileiros se sintam vivendo em uma democracia onde impera o Estado democrático de direito, onde impera a lei. Paulo Guedes diz que a democracia brasileira é barulhenta, mas é democracia. Barulhenta, mas é funcional. E aí o Paulo Guedes é interessante, chega a ser divertido, porque ele tem assim sempre um tom muito paradisíaco, né, a respeito das coisas, né? Ele basicamente o tempo todo está dizendo, calma, se vocês olharem bem, tá tudo uma maravilha. Geralmente o público para o qual fala o Paulo Guedes não tem do que reclamar. São ali palestras, encontro com donos de corporações, banqueiros. É um pessoal que não tem muito o que reclamar. É que até sabe que não está um mar de rosas, mas fala, é isso aí, tá bom mesmo.
para a imensa maioria, mas imensa, 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 quase totalidade, na verdade, dos brasileiros, não tem maravilha alguma, senhor Paulo Guedes. E mesmo com relação à democracia, porque ele diz assim, o presidente fala uma coisa, o Supremo fala outra e o Congresso outra. É normal numa democracia. É uma democracia robusta, resiliente, barulhenta, porém resiliente. Sim, é uma democracia. O Brasil é uma democracia. Mas ela é atacada com muita frequência. E pelo próprio Estado, às vezes pelo governo, e de diversas maneiras, hein? Diversas maneiras. Inclusive na relação com o parlamento. Quando o executivo compra o voto do representante do povo, isso é um golpe contra o Estado. Isso é um golpe contra a República. Isso é um golpe contra a democracia. Você fere o elemento central da democracia, a representação. Os que estão lá são meramente delegados do povo. E se o voto deles é comprado, isso fere a essência da democracia. O Supremo, guardião da Constituição, ou seja, do documento da democracia, várias e várias vezes, decide contra a Constituição. Toma decisões e atitudes contrárias à Constituição. Então há vários ataques que vêm dos três poderes. Mesmo assim, ela resiste. É resiliente, concordo. E olha que já foi atacada ao longo da República, hein? Diversas vezes. Diversas vezes. Ainda era um bebê a República Brasileira e já tinha parlamento fechado. Era um jovem adulto e já havia um golpe de 30. E o reforço do golpe em 37. E tentativas de golpe nos anos 50. E outro golpe em 64. Ela é golpeada muitas e muitas vezes. Mas resiste. O povo brasileiro sempre deixou claro que quer democracia. Mas que ela é atacada exatamente por esses poderes que o Paulo Guedes citou, não há dúvida. Então é, de novo, o mar de rosas que ele sempre pinta, né? Que ele sempre mantém no seu discurso. Discurso sempre mais do que otimista. Porque o otimismo é uma coisa, acho, olha, vai melhorar, vamos resolver. Agora, às vezes, é a negação da realidade. Uma coisa é dizer, temos um problema e iremos resolver esse problema. Resolveremos esse problema. É otimismo. Agora, negar a realidade é dizer, não temos problema. E o Paulo Guedes vira e mexe, sugere que não há problemas reais, importantes, relevantes, pesados. Temos probleminhas aqui? Não. Temos problemas gigantescos. E é preciso admiti-los para resolvê-los. Se você não admite que há o problema, por que você vai resolver o que você não admite que existe? E por fim ele disse que se o Bolsonaro for reeleito, isso ele falou hoje, que ele vai privatizar a Petrobras. Isso entra naquela lista de promessas que, numa discussão adulta, o candidato, ou o que fala pelo candidato, deve dizer, deve esclarecer. Se tivermos voto no Congresso, faremos. Por exemplo, revisão da legislação trabalhista que o Lula disse que fará. E para mim tem de fazer. Tem de fazer. Que tá aí uma porcaria. É um atentado ao trabalhador. Tem de fazer. Mas não adianta dizer vou fazer. Tem de ser com o Congresso. Se o Congresso disser não, não anda. E o teto de gastos, que é parte do texto constitucional. Inserir esse troço lá. Podemos discutir a retirada, a remoção, a mudança do texto, que é ruim.
principalmente no fator de indexação, claro. Mas não prometa, porque isso não é o Luiz XIV dizendo acabou o teto. Tem de bater na porta do Congresso. Até porque é PEC, não passa nem por sanção ou veto depois. O Congresso promulga, ele promulga. E, portanto, é preciso uma outra emenda constitucional com pelo menos 308 votos na Câmara, 49 no Senado, para mudar o que está na Constituição. Aquilo que é mutável na Constituição. Mas, assim como o Lula fala, eu vou fazer, mas fica faltando vírgula, se o Congresso topar, o Paulo Guedes também. O Bolsonaro, se reeleito, vai privatizar a Petrobras. Tem que meter vírgula se o Congresso topar. E hoje, acho muito difícil que haja uma formação na próxima legislatura tão diferente que mude esse quadro. Hoje é inviável o Congresso aprovar isso. Mas é preciso sempre filtrar as observações e as promessas do Paulo Guedes.